Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. João capítulo 17, o verso de número 3, diz assim: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este é o texto de João capítulo 17, o verso de número 3. Vamos orar? Senhor, abençoe com todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo nesta noite, que o Senhor esteja abençoando a cada um, não permitindo que enfermidades venham sobre as famílias, sustentando também o trabalho de cada um deles, aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra uma porta em breve de emprego para eles, que o Senhor ouça as suas orações e esteja abençoando e sustentando a vida de cada um. Fala ao nosso coração, nos abençoe. É a oração que te faço em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, esta mensagem continua outras duas que eu abordei no texto de João, capítulo 17, o verso de número 3. Na primeira mensagem eu enfatizei a qual tipo de conhecimento Jesus se referiu quando afirmou que a vida eterna é conhecer. Na segunda, eu expliquei o que Jesus quis ensinar quando ele afirmou que a vida eterna consiste em conhecer o Deus único e verdadeiro. Hoje eu vou ensinar sobre a última expressão do texto, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós vimos que João 17 está dentro de um contexto dos discursos de despedida de Jesus, dos capítulos 14 ao 17. O ápice desses discursos, conforme eu já expliquei nas mensagens anteriores, é o capítulo 17, que é chamado pelo teólogo luterano David Chytrius, morreu no ano de 1600, de oração sacerdotal. Nesta oração, Jesus fala sobre vários temas, todos importantes para os seus discípulos, para a igreja vindoura, e um dos assuntos que Jesus vai trabalhar é a vida eterna. A pergunta que o mestre procura responder em João capítulo 17, o verso de número 3 é: em que consiste a vida eterna? Hoje nós vamos observar a segunda expressão. A vida eterna consiste em conhecer a Jesus Cristo, a quem enviastes. Há duas questões que eu quero trabalhar no texto de um modo bem objetivo. A primeira delas é o nexo que há entre João 17:3 e os versos 1 e 2 de João 17. Os versos 1 e 2 de João 17 afirmam: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teus filhos, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Qual assunto Jesus trabalha nestes dois primeiros versos? O primeiro verso, Jesus ensina que na glorificação do Filho, o Pai também é glorificado. Em outras palavras, o Filho glorifica o Pai. No verso 1, Jesus diz: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. No segundo verso, Jesus fala sobre a autoridade do Filho. Ele diz que a autoridade de Jesus Cristo, a autoridade do Filho, é resultado de sua morte e exaltação. É resultado da sua obra, a qual o Pai o comissionou. E ela se destina a conceder a vida eterna a todos aqueles aos quais o Pai lhe entregou. Olha o verso 2. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe destes. Está claro nestes versos que os dois temas são glória de Deus, ver a glória de Deus ou glorificação de Deus e receber a vida eterna. Dois temas, glorificação de Deus, recebimento da vida eterna. E esses dois temas são unidos no verso de número 3. E a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esse verso é muito interessante porque Jesus afirma que a vida eterna depende do conhecimento de Deus, o qual Jesus, em sua obra, glorificará. Jesus demonstra que Deus é glorificado tanto na obra do Filho, como também na salvação da igreja. Isso significa que existe uma conexão mútua entre o avanço da glória de Cristo e o avanço da glória de Deus Pai. A honra que Jesus recebe através da sua obra, através da sua pessoa, não vai eclipsar a honra que o Pai recebe. Pelo contrário, Cristo confirma a glorificação do Pai. Então os dois são Deus e são adorados e glorificados. A glorificação de Deus foi um dos temas mais importantes da reforma protestante do século XVI. Todos nós, Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Reformada, conhecemos uma das principais bandeiras da reforma: Soli Deo Gloria, somente a Deus a glória. Uma das preocupações de Martinho Lutero foi distinguir a sua obra de algumas tentativas de reforma que ocorreram antes de seu tempo. Houve os pré-reformadores, a própria Igreja Romana, houve alguns teólogos que tentaram, depois do ano 1000, fazer algum tipo de reforma. Lutero quer diferenciar a sua obra, o seu projeto de reforma, destas anteriores. Lutero deixa claro que ele visava reformar a doutrina da igreja. Lutero queria que a doutrina da igreja fosse teocêntrica, isto é, centralizada em Deus. Cada crente, cada cristão, o povo de Deus, deveria centralizar a sua vida e o seu pensamento a Deus. E essa obra de Lutero conduziu os cristãos a ajustarem a sua visão diante do Senhor. Os cristãos passaram a entender que eram pecadores redimidos e que, sendo pecadores redimidos, a sua vida teria apenas um propósito, que era glorificar a Deus. Lutero tinha base bíblica para isso? Sim, Lutero embasa sua teologia teocêntrica na Escritura Sagrada. Lutero vai falar em Lutero vai ler Paulo falar em Romanos capítulo 11, o verso de número 36, o apóstolo Paulo diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, escreve: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então Lutero se embasa na Escritura para defender que Deus deve ser glorificado, soli Deo Gloria. Nenhum ser humano, nenhuma imagem de escultura, nada deve ser adorado e glorificado, apenas Deus. Ele deve ser adorado e ser também glorificado com a vida de cada cristão. E a tradição da nossa igreja reformada também enfatizou que toda a glória pertence a Deus. A primeira pergunta, por exemplo, do nosso Catecismo Maior de Westminster, esse catecismo foi acolhido por teólogos, alguns leigos, foi entregue ao grande parlamento no dia 14 de abril do ano de 1648. Esses teólogos e alguns laicos tentaram enfatizar com sucesso, biblicamente falando, que a glória pertence a Deus. A primeira pergunta diz: qual é o fim supremo e principal do homem? Eis a resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. O fim do homem é gozar a Deus e se alegrar nele para sempre, ou seja, é glorificar a Deus e se alegrar nele para
sempre. É privilégio para nós termos um Deus que é poderoso, glorificado. É o privilégio para nós sermos o povo de um Deus poderoso. E essa resposta do Catecismo Maior de Westminster indica o caminho que cada cristão deve trilhar. O desejo de louvar a Deus, reconhecendo que não passa de apenas uma parcela da criação de Deus e que é carregado com o testemunho do pecado humano. Por que Deus deve ser glorificado? Primeiro, pelo que Ele é. Segundo, porque Ele se aproximou de nós. Quando Deus se aproxima de nós, não é Ele, de algum modo, que se abaixa. Pelo contrário, nós é que somos elevados a Ele. Nós é que somos recolhidos à Sua presença. Diante do que foi dito, eu reflito e pergunto aos irmãos: Deus tem sido glorificado em nossa vida? Deus tem sido glorificado em nossa conduta? Temos recordado que Deus é o centro da nossa vida? Deus é o centro da nossa existência? Deus é a nossa esperança e Ele deve ser o alvo da nossa glorificação? Estas são perguntas importantes. Não devem ser respondidas de qualquer modo. Que nossa vida agrade a Deus. Que nossa vida glorifique a Deus. Ele é o alvo do nosso louvor e também da nossa adoração. Então a primeira questão que eu quero trabalhar na última ideia de João 17,3 é o nexo, é o que une, é o que liga o verso 3 aos versos 1 e 2. Eles fazem uma unidade temática. A segunda questão que apresenta em João 17,3, no qual aprendemos que a vida eterna consiste em conhecer a Jesus Cristo, a quem enviaste, é que Jesus é o único caminho pelo qual Deus é conhecido. Jesus é o único caminho. O pensamento atual tem dificuldade com o termo único aplicado a Jesus, porque esta expressão descarrega sobre os ombros de um simples enviado as exigências do juiz supremo de todos os seres humanos. Então o nosso tempo tem dificuldade com a ideia de único. O único mediador entre Deus e os homens, a única palavra da revelação, a Escritura. O nosso povo, da nossa cultura, tem muita dificuldade com a ideia da palavra único. Eles acham que o único deixa outros indivíduos de lado e isso eles não vão tolerar. E isso acaba influenciando também a ideia de Cristo como o único mediador, o único Salvador, o Filho unigênito de Deus. Então alguns vão ter dificuldade de afirmar que a vida eterna ela está no conhecimento de Jesus como o único Filho de Deus, o único Deus encarnado, aquele que se deve crer para que se herde a vida eterna. Há alguns na nossa época que inclusive escancaram o céu a qualquer profano e incrédulo a parte da graça de Deus que a Escritura vai condicionar para ser a única que faz com que os seres humanos alcancem a salvação. A graça é a única porta de entrada pela qual as pessoas pecadoras, agora redimidas, podem entrar no reino dos céus. Então alguns vão criticar o Cristo como único e vão criticar a ideia da graça de Deus. Vão escancarar o céu para quem quiser ir, independente da fé, independente da graça, independente do próprio Deus. Isso pode ser feito? A resposta é não. Porque o próprio Jesus vai condicionar a vida eterna ao conhecimento correto a respeito de Jesus Cristo. E esse conhecimento é embasado na palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Então a vida eterna é condicionada a conhecer, a crer, ter intimidade e ser transformado pelo conhecimento de Jesus Cristo. Aqui nós temos um ponto interessante que pode ser comparado com o discurso de outros dois personagens importantes da história.
O primeiro deles é Buda, o iluminado, fundador do budismo. O segundo é o filósofo grego Sócrates. É interessante que tanto este Buda como Sócrates desviam a atenção de si próprios, pois demonstram que não são as suas pessoas que importam, mas sim os caminhos apresentados por eles. Deste modo, aqueles que encontram o caminho de Buda, aqueles que encontraram o caminho filosófico apresentado por Sócrates, podem trilhar o caminho se esquecendo dessas duas pessoas. Mas em Jesus ocorre o contrário, porque Jesus não apresenta um caminho que é independente dele. Quando Jesus apresenta o caminho a ser seguido, ele não diz, sigam o caminho e se esqueçam de mim. Jesus não faz isso. Por quê? Porque ele mesmo, a sua pessoa é o que importa. O caminho apresentado por Jesus consiste em segui-lo. Foi ele que vai afirmar aquilo que está escrito em João 14, o verso 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse verso indica que o próprio Jesus é o caminho e que a essência de sua mensagem é a sua pessoa. A pessoa e o caminho em Cristo se completam, ou seja, o próprio Jesus, na sua pessoa, é o caminho de salvação. Eu concluo a minha mensagem nesta noite perguntando quem deseja ser salvo. Certamente todas as pessoas responderão afirmativamente. No entanto, será que todos aqueles que desejam ser salvos de fato serão? A resposta é não. E qual é o motivo? É porque, infelizmente, nem todas as pessoas vão crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que você não esteja nesta lista daqueles que não creem. Eu desejo que cada um dos meus ouvintes, familiares da Igreja 9 de Abril, outros familiares que nos escutam, eu desejo que vocês não estejam na lista daqueles que não creem. Eu desejo. Mas uma coisa é verdade, eu não posso converter a nenhum de vocês. Este poder vem de Deus. Então vocês têm que estar em comunhão com Deus, têm que receber dele a graça, a fé, o Cristo, para que assim sejam salvos. Desta forma, se você ouvir no seu coração a graça de Deus, ouça, creia em Jesus e seja salvo. A palavra de Deus está sendo pregada e os eleitos de Deus a ouvirão. A palavra dele não volta vazia, mas ela vai cumprir o propósito designado pelo próprio Deus. Ela não encontra no eleito de Deus um coração desgostoso, árido. Pelo contrário, a palavra de Deus vai até o coração do eleito e encontra um terreno fértil. E ali ela vai frutificar e a graça de Deus trará a salvação. Então que Deus nos abençoe, que Deus confirme a nossa eleição nele, que Deus nos ajude a pregar o Evangelho para que os seus eleitos ouçam, sejam convertidos e salvos. Em que consiste a vida eterna? Consiste em crer no Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E esse conhecimento não é apenas teórico, mas é um conhecimento prático, existencial. Parte de uma teoria, mas fala também a vida. Um conhecimento que gera comunhão entre o que conhece e o que é conhecido. Deus te abençoe, Deus te sustente e que Ele fale sempre ao nosso coração, que Cristo nos converta e que nossa fé frutifique, nos traga resposta, nos ajude nesse tempo de notícias complicadas, de paralisação, que a graça de Deus nos abençoe e que ela nos ajude a prosseguir e a normalizar toda a nossa vida. Hoje e sempre. Amém.